Então, gente, vamos falar da menopausa descomplicada. Vamos falar da menopausa simples, da menopausa natural, né? A menopausa é um processo de transição da idade da mulher. É normal, é natural esse processo de transição na vida da mulher e ela não deve ser vista como uma doença, tá? Primeiro, antes da menopausa, vem aquele período chamado climatério. O climatério é o começo dos sintomas que antecedem a menopausa. O climatério acontece por volta de 45 anos, 46, 47 aproximadamente, né? Cada mulher tem o seu tempo aí de climatério. Então, esse período do climatério, ele precede o término da vida reprodutiva da mulher, né? Vai chegar aí a vida reprodutiva, o fim da vida reprodutiva da mulher. Esse climatério é marcado por alterações corporais, físicas e psíquicas também. E esse climatério se encerra com a chegada mesmo da menopausa, que é o encerramento da menstruação, tá? Vamos raciocinar aqui da seguinte maneira. Uma menina, uma garota, ela já nasce com uma quantidade definida de óvulos. Eles não são fabricados depois que ela nasceu, não. No ventre da mãe, durante a gravidez, quando a menina está sendo formada, os óvulos dela já são formados em quantidade fixa. É em torno de 5 milhões de óvulos, mais ou menos, que uma menina possui. Mas ao longo da vida, muitos desses óvulos vão morrendo. Não são todos que amadurecem, tá? Tem óvulos, então, que vão morrer e vão ser exterminados, vão ser eliminados. Durante toda a sua vida de ciclo menstrual, um óvulo amadurece lá no ovário, que é o que a gente chama de ovulação mensal, e ele é liberado mensalmente durante a menstruação, né? No período da menstruação ele é liberado. Desde o momento em que você começa a menstruar, aproximadamente você perde 1.000 óvulos por mês, os óvulos que morrem. Estou falando dos óvulos que morrem, tá? Perde 1.000 óvulos por mês, os óvulos que morrem. Agora, os óvulos que amadurecem e que vão ser eliminados são em torno de número de 500 óvulos, o que dá aproximadamente 40 a 41 anos de menstruação, né? Então, vamos calcular aproximadamente, se uma menina menstrua com 13 anos, a menopausa dela vai vir lá com 53, 52, por aí, né? Isso varia de mulher para mulher, de acordo com o número de óvulos que cada uma tem. Mas é mais ou menos um número de 500 óvulos maduros que a mulher tem durante toda a sua vida menstrual. E os outros que morrem, eles saem também junto com a menstruação. Aí, quando esses 500 óvulos maduros se esgotam, quando já saíram todos os folículos maduros, o ovário deixa de produzir o estrogênio e aí você entra na menopausa, tá? Para a maioria das mulheres, isso se dá em torno de 50 anos de idade. Isso aqui na realidade brasileira, tá? Porque em países mais desenvolvidos, a menopausa da mulher é um pouco mais à frente, é de 51, 52 anos, mais ou menos. E aí, a partir desse encerramento da menstruação, a mulher não pode mais engravidar naturalmente, a não ser através de tratamento, né? Então, durante esses anos todos, esses 40 anos de menstruação, todo mês o seu corpo fabrica lá no útero um ninho para receber aquele óvulo maduro que está sendo preparado para ser um bebê. Mas ele não é fecundado, ele não é concebido, né? Não há concepção em todos os óvulos que amadurecem. Então, esse óvulo amadurecido, ele é expelido todo mês junto com várias toxinas que nós temos no nosso organismo. Então, a menstruação, gente, ela promove uma limpeza no corpo. Ela é uma desintoxicação do nosso organismo. E, se a gente pensar, né, se a gente considerar o estilo de vida moderno que nós temos hoje, com sedentarismo, com muito fast food, muito açúcar, muito consumo de alimentos refinados e processados, não é de se estranhar que o corpo produza mesmo muitas toxinas. Então, essas toxinas são eliminadas através da menstruação, junto com o óvulo maduro e junto com os óvulos que morreram. Então, você imagina, se na chegada da menopausa o corpo da mulher estiver muito intoxicado e inflamado, devido a esse estilo de vida que eu acabei de falar, todo desregrado, a passagem pelo processo da menopausa vai ser mais sofrido e mais desconfortável para a mulher, tá? Então, por isso
Eu afirmo, você que ainda não entrou na menopausa, você que é jovem, que está aí na faixa de 20 anos, de 30 anos, de 40, iniciando os 40 anos, comece a se cuidar hoje, para você ter uma menopausa tranquila e natural. Lembrem-se do que eu já falei para vocês em lives anteriores, da lei da semeadura e da colheita. Você só vai colher aquilo que você semear hoje. Então, se você quiser uma menopausa descomplicada, uma menopausa tranquila, uma menopausa mais natural, você tem que cuidar do seu estilo de vida a partir de hoje. Você já tem que ter uma vida regrada, um estilo de vida saudável, né? Eu vou falar sobre isso agora mesmo, a partir de agora. Não pense, é um engano você pensar que só tem que se preocupar com a menopausa quando estiver lá com 48, 50 anos. Não é não. Você tem que já começar a preocupar com isso a partir de agora. Faça isso a partir de agora. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando? Dá um joinha aí no comentário para eu saber que vocês estão acompanhando o meu raciocínio e que vocês estão entendendo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Dá um joinha aí no comentário, por favor, para eu entender que vocês estão acompanhando o meu raciocínio, ok? Então, eu falei do aspecto físico, estou falando da intoxicação no aspecto físico, mas é bom lembrar que nós precisamos nos desintoxicar emocionalmente também, nos livrando de pensamentos negativos, de pessimismo, de crenças limitantes e de autodepreciação, tá? Então, não é só o corpo que produz toxinas, a mente também produz toxinas a partir dos nossos pensamentos negativos, das nossas crenças limitantes, da nossa autodepreciação. Então, quando você vê uma mulher passando por uma menopausa muito difícil, muito sofrida, com muitos sintomas desagradáveis, você pode saber que você está vendo um pouco da história de vida daquela mulher. Você pode deduzir que aquela mulher se alimentou mal durante anos e anos, teve provavelmente uma vida sedentária, desregrada. Muitas mulheres foram fumantes durante uma vida inteira, fizeram uso de bebida alcoólica com regularidade. Então, isso foi o que elas semearam. Então, elas vão colher uma menopausa muito desconfortável, muito difícil, com muitos sintomas desagradáveis. Além disso tudo, essa mulher provavelmente traz com ela imagens mentais, crenças fracas e negativas a respeito de si mesma e a respeito da menopausa. Olha, gente, quantas coisas, quantas crenças negativas a gente traz a respeito da menopausa passado pelas nossas avós, pelas nossas mães, pelas nossas tias. Me fale aí, vocês que estão aqui assistindo, quando você pensa em menopausa, qual a palavra que vem na sua mente? O quê? Escreve aí no comentário qual a palavra que vem na sua mente quando você pensa em menopausa. Escreve aí no comentário para eu saber se você também traz crenças limitantes vindas das mulheres, nossas ancestrais. Eu estava conversando semana passada com uma menina participante, uma participante do nosso grupo de desafio de autoconhecimento para mulheres com 40 mais, e ela falou exatamente isso, que tinha pavor, tinha medo de chegar à menopausa, porque a mãe dela, as tias dela falam tanto mal da menopausa que ela interpreta a menopausa como uma coisa muito ruim. A Giovana escreveu sofrimento, então a Giovana também já está esperando a menopausa como algo pesado, sofrido. A Valéria lembra do calor intenso. Isso, então, os calores, eles têm realmente um lugar, né? Eles têm um lugar de destaque durante a menopausa. Olha só, no início do século XX, a expectativa de vida das mulheres era apenas 49 anos, 50 anos de idade, por causa das condições precárias de higiene, por causa do atraso da medicina e estilo de vida, etc. Então, gente, quando as mulheres, nessa época, quando elas chegavam na menopausa, ela já estava próxima do fim da vida dela. Então, as mulheres do início do século XX, que morriam aí por volta de 50 anos, elas pouco convívio tinham com os sintomas da menopausa. A menopausa era ainda muito desconhecida naquela época. Agora, atualmente, a situação mudou. Atualmente, a expectativa de vida da mulher é de 80 anos e vai aumentar ainda mais à medida que o progresso tecnológico vai chegando, a medicina, a ciência vai avançando. A gente vai tendo condição de viver mais, com mais saúde e com mais qualidade de vida. Então, a realidade hoje é outra. Mulheres que vivem até 80 anos ou mais, como a minha mãe, que já vai fazer 90 anos, mês que vem minha mãe vai fazer 90 anos.
elas têm que conviver, depois da menopausa, elas vivem, então, menopausadas 20 a 30 anos ou 40 anos, né? Então, elas hoje, as mulheres que vivem mais hoje, conhecem toda essa trajetória da menopausa, todos esses sintomas. Então, sabendo disso, sabendo que nós vamos viver mais e que nós vamos ter que conviver com os sintomas da menopausa mais tempo, nós temos que nos preparar para essa realidade. É outra realidade que nós temos que nos preparar para ela, certo? Felizmente, minha gente, hoje mais e mais mulheres têm escolhido ter um papel mais ativo e responsável no cuidado da sua saúde. As mulheres hoje estão com uma mentalidade de prevenção de doenças, elas estão buscando um estilo de vida mais saudável, uma vida fitness, e certamente isso fará com que essas mulheres passem pela menopausa de uma forma mais simples, mais natural, com menos desconforto e com menos capacidades diminuídas, né? Quero falar para vocês aqui da terapia de reposição hormonal, que eu vou chamar aqui de TRH, só para abreviar, terapia de reposição hormonal. Observem, gente, que a maioria das informações que nós temos sobre essa TRH, ela vem das indústrias farmacêuticas, ela vem dos fabricantes dos hormônios de reposição e dos fabricantes de medicamentos. Então, naturalmente, a indústria farmacêutica faz força para vender os seus produtos. Eu acredito que algumas mulheres podem se beneficiar da terapia de reposição hormonal, mas eu não creio que isso seja um padrão para todas, uma regra que todas têm que seguir, todas têm que fazer reposição hormonal. Não, mas os médicos tradicionais afirmam isso. Se a gente deixar por conta do médico, ele quer fazer reposição hormonal com esses hormônios alopáticos aí a todo custo. Então, cada caso é um caso e deve ser criteriosamente avaliado, né? A gente não pode definir de antemão que todas as mulheres têm que passar por reposição hormonal. A natureza, gente, é muito sábia e ela criou o nosso corpo para funcionar perfeitamente até o nosso último dia de vida. O nosso corpo tem recursos para se curar, o nosso corpo tem recursos para viver muito tempo. Se nós cuidarmos direitinho, né, do nosso corpo. Boa noite, Janaína. Se nós cuidarmos direitinho do nosso corpo, nós teremos possibilidade de viver muito tempo. Então, nós devemos confiar na sabedoria da natureza e também confiar na nossa intuição. Olha, a comercialização em torno da menopausa criou uma indústria que se tornou um grande negócio, gente. Essa indústria em torno da menopausa, ela quer nos fazer acreditar que após a menopausa, nós somos mulheres doentes, incapazes, inúteis, infelizes. E eu te pergunto, quem sai ganhando com essa mentalidade? Quem sai ganhando com essa mentalidade de que após a menopausa nós somos doentes, incapazes e inúteis? É eu que saio ganhando? É você que sai ganhando? Não, é a indústria farmacêutica. Então, essa concepção de que a menopausa é uma doença, é um declínio, é uma decrepitude, está tentando nos controlar socialmente. A medicina tradicional não olha a mulher na menopausa como uma mulher empoderada e que tem controle sobre a sua vida, mas ela olha para a mulher apenas como uma paciente, né? Alguém que precisa de um tratamento, que precisa de ser prescrito remédio para ela e que ela esteja sempre voltando ao médico. Então, cria-se uma dependência, né, da medicina tradicional. Eu quero esclarecer aqui, gente, em negrito, hein? Põe negrito nisso que eu estou falando agora. Eu não estou dizendo que a terapia de reposição hormonal tem que ser jogada no lixo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa abrir os olhos e que cada caso tem que ser analisado individualmente, porque cada mulher tem um organismo, cada mulher tem uma resposta, cada caso é um caso. Se você se esforçar para equilibrar e harmonizar seu corpo e sua mente desde antes da menopausa, automaticamente haverá menos necessidade de remédios químicos na sua menopausa. E esses remédios químicos a gente sabe que traz efeitos colaterais desastrosos. Então, quanto menos química você trouxer para o seu organismo, melhor, gente. Quanto mais natural você passar por esse período de transição, melhor para você, né? Então, se você puder buscar um caminho alternativo, que não seja essa reposição hormonal via esses medicamentos aí de laboratório, busque esse outro caminho alternativo, ok?
Então, eu quero dizer isso, assim como nós fazemos uma preparação para várias etapas da nossa vida, nós fazemos preparação para o casamento, nós fazemos uma preparação para a profissão, para escolher a profissão e exercer a profissão, nós fazemos preparação para uma viagem, nós fazemos preparação para gravidez, para mudanças, para aposentadoria, etc. Então, da mesma forma, nós devemos também fazer uma preparação para esse período de transição tão precioso e tão rico da vida da mulher. Paralelamente a esse trabalho que a gente faz com a parte física, nós precisamos trabalhar as nossas emoções e a nossa mente, a nossa mentalidade. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Olha, nós fomos educadas e vivemos numa cultura que reduz o nosso valor, a nossa capacidade, reduz a nossa propriedade de mantermos jovens. E essa cultura quer nos fazer acreditar que nós somos menos interessantes e menos valorizadas à medida que envelhecemos. É um culto à juventude, né? Existe um culto, uma ultravalorização da juventude, de forma que tudo que sai desse padrão da juventude, que vai envelhecendo, é tido como menos interessante, menos capaz, menos valorizada e inútil. Então, letras maiúsculas agora, não caia nessa armadilha, não embarque nessa mentalidade. E é por embarcar e acreditar nisso que a cultura quer nos fazer acreditar, por embarcar nisso que muitas mulheres sentem medo da menopausa e resistem à chegada dela. E vou falar outra coisa, o comércio em torno do envelhecimento, o comércio em torno da menopausa, não vem só da indústria farmacêutica, não. Vem da indústria de roupa, vem da indústria de fraldas, vem da indústria de cosméticos, vem da medicina plástica, dos procedimentos estéticos. Existe muita gente querendo ganhar dinheiro com o envelhecimento e com a menopausa. Não é só a indústria farmacêutica, não. Então, abra os seus olhos e não caia nessa armadilha. Você, mulher, precisa buscar informações com embasamento científico e ouvir outras propostas diferentes da medicina tradicional para se educar sobre quais são as suas verdadeiras chances. A mulher antenada de hoje, ela está batalhando para mudar esse padrão de crenças antigas e negativas para que as suas filhas e as suas netas tenham outra visão da menopausa. Então, aqui eu chamo muita atenção para quem tem filha, menina, e para quem tem netas, mulheres. Nós não podemos passar para essa nova geração esse mesmo ranço a respeito da menopausa que foi passado para nós. Então, gente, possibilitem que essas meninas dessas novas gerações tenham outra visão da menopausa, para que elas não vejam a menopausa como lugar de sofrimento e de incapacidade, mas que elas vejam a menopausa como uma transição natural da vida e um período rico em aprendizados e experiência. Tá fazendo sentido, gente? O que eu tô falando? Dá um joinha aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Eu não quero também ficar aqui falando sozinha, não. Isso é um bate-papo, é uma troca. Eu sei que vocês também têm contribuições a oferecer a respeito desse assunto. Me conta aí, tem alguém aí fazendo reposição hormonal, fazendo esse tratamento com esses hormônios de laboratório, né? Tá fazendo sentido. A Giovana tá respondendo aí que tá fazendo sentido. Gente, o que eu quero dizer para vocês é que hoje em dia já existe a fabricação de hormônios bioidênticos. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Tem uma linha de médicos da área da medicina integrativa, da medicina funcional, os homeopatas, alguns nutricionistas dessa área, alguns nutrólogos também, que estão divulgando outras formas de fazer a reposição hormonal através do hormônio bioidêntico, que é feito com inhame e com outras plantas, com outros fitoterápicos, tá? Olha a Valéria falando, eu tive câncer de mama, não posso fazer reposição hormonal. Tá vendo? Isso é um caso, gente. É o que eu tô dizendo. A reposição hormonal não é padrão para todo mundo, né? Cada caso tem que ser analisado segundo o seu histórico, segundo as suas circunstâncias, né? Então você deve buscar o seu caminho, buscar as suas informações,
buscar outras alternativas. Como eu estou dizendo para vocês, temos aí médicos de outras linhas, né, da linha integrativa, da fitoterapia, a homeopatia, e eles estão trabalhando com outros recursos para a reposição hormonal, para a menopausa, para a mulher ter uma menopausa mais suave, né? Passar pela menopausa de uma forma mais suave. Eles estão trabalhando com esse hormônio bioidêntico que eu falei, que é feito com fitoterápicos e com inhame. Eu, inclusive, já usei desses hormônios, é muito bom, não tem contraindicação e não tem efeito colateral. E eles estão trabalhando também com suplementação alimentar, porque nessa idade a gente já está perdendo a fabricação ou a fixação de determinadas vitaminas e sais minerais, então precisa fazer reposição. Então é importante um médico fazer uma avaliação para ver quais as vitaminas e sais minerais você precisa de fazer a suplementação. A Giovana está dizendo aqui: minha mãe, após a menopausa, mesmo com a reposição hormonal, passou a se sentir velha pelo falar dos médicos e o comportamento da indústria. Pois é, gente, é muito triste isso. Eu fico muito triste com isso. Fico muito triste porque eles querem passar para as mulheres, para essa ideia de que chegou a menopausa é o fim da vida. Isso é uma concepção muito antiga, daquela época que eu falei com vocês, que as mulheres morriam com 50 anos, no início do século XX, que a expectativa de vida era muito baixa, por causa da época em que as mulheres viviam, início do século. Então, aquela época realmente chegou a menopausa, uma mulher de 49 anos era considerada velha, era considerada idosa. Imagina, gente, ela era considerada idosa, com 49 anos, você imagina. Hoje, então, as coisas já mudaram. Então, essa concepção de que a menopausa está associada à velhice, está associada à inutilidade, à incapacidade, à perda da libido, é uma falácia, é uma armadilha para a gente cair presa, escrava, na mão dessa indústria farmacêutica, na mão dos médicos e se tornar eternamente dependente dessa medicina, dessa crença, né? É um pensamento distorcido, é um pensamento disfuncional, não é verdade isso. A menopausa pode ser um período de muita riqueza para a mulher, um período de liberdade, onde ela não tem mais que se preocupar com aquela menstruação mensal, ela não tem mais que se preocupar com o fantasma da gravidez rondando, né, a sua vida. Olha que liberdade, gente. É um período em que geralmente os filhos já estão crescidos e encaminhados. Ela pode estar mais disponível para fazer viagens, para passear, para iniciar um processo novo, né, um sonho de vida, um projeto novo que ela tenha para a vida dela. Então, gente, esse período de aprendizado da menopausa é um período de aprendizado, é um período riquíssimo que deve ser aproveitado com muita qualidade, com muita intensidade, né? Eu não sinto esse peso, não senti esse peso da menopausa, porque eu não tive essa tias e avós e mãe que falavam mal da menopausa. A minha mãe aparenta que passou por uma menopausa assim muito tranquila, porque quando eu falo dos calores com ela, ela fala comigo assim, nem sei o que é isso, nunca senti isso, nem sei o que é isso. Então, gente, felizmente eu não adquiri essa mentalidade de que a menopausa é um transtorno, é um ranço, é uma doença, é sofrimento, é triste. Eu, assim, entrei na menopausa com uma conotação, assim, de liberdade realmente, de leveza, de não ter mais essa preocupação de ficar todo mês menstruando e tendo que fazer controle de natalidade, preocupada se a menstruação atrasa. E outra coisa, no meu caso, os meus últimos anos de menstruação, antes de começar a menopausa, foram, assim, de fluxo muito intenso. Então, assim, foram anos, assim, difíceis para mim por causa desse fluxo intenso. Parecia que eu estava com uma hemorragia. Eu fui ao médico, pesquisei para ver se tinha alguma coisa errada, mas não era nada de errado comigo, não. Eles falaram que isso era da minha natureza, do final do período que estava, né? E também naquela época, né? Eu acredito que eu estava bem intoxicada fisicamente, eu estava bem inflamada, porque eu tinha um estilo de vida assim, de muito trabalho, agenda muito cheia, não tinha muito tempo para mim e não me alimentava de uma forma tão saudável como eu me alimento hoje. Então, eu acho que isso também pode ter contribuído para que eu tivesse esse fluxo intenso. A Ivana está dizendo, estou vivendo esse período maravilhoso. Isso mesmo, Ivana. Temos que tirar proveito desse período, é um período de transição, é uma fase de vida que a gente está passando.
e que abre as portas para inúmeras possibilidades. A Ivana mesmo é uma que já falou, os filhos todos já saíram de casa, agora ela está só se preocupando em cuidar dos netinhos, ela está trabalhando ainda, que ela se sente produtiva, ela está produtiva, e então ela tem essa liberdade, gente. Chegou a menopausa, não é sinônimo de aposentadoria, não. Se você quiser aposentar, aposente, mas se você quiser continuar trabalhando, continue. Se você quiser iniciar uma outra carreira, inicie uma outra carreira. Se você quiser desenvolver um projeto, um sonho que você tinha, antigo, inicie seu sonho, faça planejamento, estipule metas, que você vai ainda descobrir coisas maravilhosas e emoções maravilhosas que você tem para viver na sua vida, tá? Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Uma introdução, né? Lógico que uma live de 30 minutos não esgota todo o assunto. Quero incentivar vocês a sempre buscar informações com embasamento científico, com pessoas sérias, com artigos científicos, pessoas competentes, instituições competentes, e não ficar só acreditando nas informações que vêm da indústria farmacêutica, da indústria dos cosméticos, da indústria da estética, né? Dos procedimentos estéticos, porque eles vão querer levar você para esse lado de se sentir uma pessoa feia, uma pessoa incompetente, incapaz, doente, pior do que os outros. Então, não caia nessa armadilha, tá? Rosária, parabéns, Cris, obrigada. Giovana, muito obrigada. É bem mais leve do que eu imaginava. Eu quero contribuir para que essas gerações novas tenham essa outra mentalidade a respeito da menopausa e não fiquem com medo de entrar na menopausa, não fiquem encarando a menopausa só como sofrimento, como dor, como doença, como inferioridade e incapacidade. Também não estou dizendo que a menopausa vai ser um mar de rosas. Os sintomas existem, eles são reais, a gente não pode ignorar esses sintomas. Mas também a gente não precisa tratar isso como o fim dos tempos, né? Tratar essa fase com mais leveza, com mais liberdade, tirando proveito de cada fase, tá? Gente, nosso horário aqui já se esgotou. Quero dizer para vocês o seguinte, semana que vem, segunda-feira, eu não farei live, tá? Que eu estarei viajando. Rosária, dá para passar pela menopausa bem tranquila. Exercício físico faz muito bem. Exatamente, atividade física, alimentação balanceada, dormir bem, tá? Noite de sono bem dormida é fundamental para você ter uma menopausa boa e continuar produtiva, tá? Deixa eu lembrar mais alguma coisa. Suplementação, como eu disse, né? A suplementação, fazer suplementos de vitaminas e sais minerais, gente, não é considerado medicamento. Suplemento de vitaminas e sais minerais é considerado um alimento. É como se você estivesse reforçando a sua alimentação, tá? Então não tenha nenhum escrúpulo, nenhum constrangimento, nenhum medo de fazer a suplementação de vitaminas e sais minerais.